Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, pode sentar-se por gentileza e abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 19. Glória a Jesus, glória a Deus. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Glória a Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, Glória a Deus. pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esse é um texto que todos nós conhecemos, amém? Todo mundo conhece a história de Zaqueu, como aconteceu e tal. Eu creio que muitas pessoas já pregaram sobre isso, mas eu estava lendo esse texto hoje à tarde em casa, e eu estava meditando, e essa frase ficou soando no meu ouvido: me convém ficar hoje em tua casa. Por que Jesus falou isso? Então imagine o cenário: Jesus vem, aquela multidão de gente seguindo Jesus, o Zaqueu ouviu que Jesus ia passar naquele lugar, ele correu na frente, subiu na árvore. Aqui, cada Bíblia tem uma tradução, o texto aqui diz uma árvore, né? Algumas falam sicômero, outros falam uma árvore de espinhos. Então, ou seja, uma árvore. O Zaqueu subiu lá na árvore, porque ele queria ver quem era Jesus, ele queria ver o Jesus. Eu acredito que Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, e a gente, pelo relato aqui, dá para entender o que Zaqueu sofria. Qual era a situação do Zaqueu? O Zaqueu era rico, pastor, que beleza. Ele era rico, mas eu fico imaginando que a mulher do Zaqueu, porque o Zaqueu era casado e tinha uma família. Por isso que Jesus falou: hoje me convém entrar ou pousar, depende da tradução, na sua casa, Zaqueu. Desce depressa. Mas veja, irmão, imagine a mulher do Zaqueu indo lá no mercado, lá no mercadão, comprar alguma coisa, alguém olhava e dizia: olha ela aí, ó, é a mulher do Zaqueu, né? E aí você já sabe os adjetivos que usavam para falar. Eu imagino os filhos do Zaqueu na escola, irmão, como era difícil a vida da família do Zaqueu, sem contar o Zaqueu, que aqui a gente lendo diz, porque ele mesmo no texto diz: olha, se eu defraudei alguém, eu vou dar metade. Porque o Zaqueu, sendo rico e sendo judeu, ele era um cobrador de impostos,
E a fama que corria de Zaqueu não era boa. Então imagine, o Zaqueu não tinha, aparentemente parece que o Zaqueu não tinha amigos. O Zaqueu não era uma pessoa feliz, embora sendo rico. Embora ele sendo rico, ele tinha algumas dificuldades. A família dele não estava bem, porque o Zaqueu não estava bem. E é assim que funciona, irmão. Quando alguém da família não está bem, a família não está bem. Então eu vejo que esse texto aqui, a pergunta que fica é: por que Jesus disse, hoje me convém pousar em tua casa? E eu começo a responder essa pergunta de acordo com o texto, dizendo: porque as famílias da terra precisam de um Salvador, louvado seja o nome do Senhor. A minha família, a tua família, a nossa família precisa de um Salvador. Mas por que, pastor, que a família precisa de um Salvador? Porque desde o jardim do Éden, quando Deus constituiu a família, e quando Adão e a Eva resolveram desobedecer a Deus, o pecado entrando na família, já começou a destruição. Aquilo que era uma coisa harmoniosa, porque no jardim do Éden era uma coisa harmoniosa, era uma bênção, tudo aquilo era uma alegria, mas quando o pecado entrou, isso deu lugar ao caos, à insatisfação, aos desejos pecaminosos. Veja que após o Adão e a Eva ser colocados para fora do jardim, já começou a destruição da família, já aconteceu um assassinato. O Caim matou o Abel, família. O irmão matou o outro irmão. Então veja que com a desobediência do homem, entrou o pecado no mundo, e aí a família foi sendo deteriorada. Então a família precisa de um Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas só Jesus pode restaurar a família. Só Jesus pode trazer de novo a alegria na família. Irmãos, a gente falando de família, a gente não está direcionando aqui para alguém, para um ou para outro, mas é notório, e às vezes eu falo aqui, irmão, falo uma coisa que é uma verdade: a família só muda de sobrenome e de endereço. Os problemas são quase os mesmos, irmão. Toda família tem problema. Por quê? Porque o homem pecou lá no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, a família foi atacada. Só Jesus pode restaurar a família e trazer ao estado original. Irmãos, se a gente for ver quantas pessoas ainda sendo crentes e na família não tendo ainda toda aquela Jesus, ou todos sendo crentes, a família está sofrendo. Muitas das vezes a pessoa entra numa ceia como essa com o coração alegre, porque está entrando na ceia, mas está preocupado porque em casa, lá para Candarabassúria, tem alguma coisa errada, tem algum problema acontecendo, tem algum desgosto, tem alguma prova que ele está passando, dizendo: Deus tem misericórdia, socorre a minha família, porque as coisas não andam bem. Eu imagino, irmão, o Zaqueu naquela árvore pendurado, olhando para a tua situação, preocupado com a tua família, preocupado consigo mesmo. Mas aí Jesus passa por baixo e diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje veio a bênção para a tua casa, a bênção para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a família de Zaqueu precisava ser resgatada. Zaqueu precisava, e o Zaqueu representava a família dele, e esse texto representa as famílias da terra. Por isso ficou escrito, irmão, quantas famílias sendo destruídas. Outro dia eu vou abrir um parênteses aqui, eu estava conversando com um pessoal crente, irmão, crente, e aí um filho deles tem 13 para 14 anos, e o filho disse assim: e o pai e a mãe trabalhando que nem, para dar o melhor para o filho. Claro, irmão, isso é óbvio, para dar o melhor para o seu filho, estudo, tal, esperando o quê? Quando cresce, a bênção é grande, né? Sabe o que o filho falou? Eu só estou esperando completar 18 anos. Para quê? Eu quero mudar para os Estados Unidos, nunca mais eu piso o pé no Brasil. Antigamente,
Os filhos cresciam, qual era o pelo menos na minha família era assim, eu acredito que na sua também. O filho estava crescendo, ele dizia, eu vou trabalhar para ajudar o meu pai e a minha mãe. Não é assim? Quando eu pegar o primeiro salário, eu vou dar na mão do meu pai ou da minha mãe para ajudar. Hoje os filhos já estão crescendo e já estão dizendo, eu quero ir para os Estados Unidos, nunca mais eu volto no Brasil. Ele esquece que o pai e a mãe, não esquece não, ele lembra que o pai e a mãe vai ficar no Brasil e ele vai para os Estados Unidos. Essa é a família que está sendo desmontada. Se os irmãos observarem, não estão falando de política aqui, pelo amor de Deus, as famílias estão sendo atacadas a cada dia, irmão. A cada dia inventa alguma coisa nova para desfraudar a família, para tentar arrebentar com a família, para tentar destruir. Mas ei, eu tenho uma notícia para você nessa noite. Convida Jesus para entrar na tua casa e a tua família será restaurada para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Deus não desistiu da família. O diabo pode estar lutando, pode estar aí se arrebentando no inferno, arrumando laço, mas o Senhor vai na frente e vai quebrando o laço e a família vai escapando. Jesus entra numa casa, entra numa família e transforma todos, e o nome do Senhor é glorificado, louvado seja Deus. Só Jesus pode trazer reconciliação. Às vezes eu brinco aqui, mas aí você sabe que é verdade. Irmão, quando a família fica separado, é um bicudo com o outro, é um que não conversa com o outro, é um que não vê o outro há 6, 7, 8, 10, 11 meses, mas quando vai completando 12 meses, chega o Natal, aí junta todo mundo, não é? Aí vem não sei da onde, vem não sei o que. E naquela semana é uma bênção, a família reunida, é churrasco, é não sei o quê. Mas quando está acabando o ano, quebra o pau de novo e volta toda aquela lamentação. Não é isso, a família. Mas a família de Jesus é diferente. Jesus olhou para cima daquela árvore e disse, tem um da minha família que está lá em cima. Desce, Zaqueu, depressa, mas desce correndo, porque hoje tem salvação para a tua casa. Eu já profetizo em nome de Jesus. Jesus está na tua casa, a vitória é certa, haverá transformação, haverá mudança, haverá graça de Deus, e a tua família será uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, irmão, é o único que pode restaurar e salvar a família. Por isso que Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Irmão, imagine o cenário, você conhece a história. O Zaqueu desce, aí Jesus entra com ele na casa dele. Os linguarudos já estavam lá fora dizendo, aí, entrou para comer com um pecador, porque o Zaqueu era odiado, viu? Será, pastor? Está aí o texto, leia o texto, você vai ver. O Zaqueu era odiado, por quê, irmão? Porque ali só tinha, a maioria era judeu, o Zaqueu era judeu, mas ele cobrava imposto, era a profissão dele, era o trabalho dele. Eu não sei, porque a Bíblia não entra nesse detalhe. O que a gente sabe é que ele diz, metade dos meus bens eu dou para os pobres. Mas quando Jesus entrou na casa dele, porque até então o Zaqueu queria só para ele, só existia ele no mundo, não estava nem aí com ninguém. E diz, olha, e se eu, agora aí que complica o negócio, porque diz, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas a fama do Zaqueu era que ele era, o Zaqueu, você conhece o Zaqueu? O Zaqueu é terrível, rapaz. O Zaqueu não merece nem passar na rua da casa dele. Eu imagino que a casa do Zaqueu era a casa mais bonita do lugar, mas o Zaqueu não tinha alegria, o Zaqueu não tinha o prazer de convidar alguém para ir na casa. Acho que ninguém nem queria ir na casa dele, ele não podia ir em lugar nenhum, porque o Zaqueu era meio que odiado pelas pessoas por causa do seu artifício, por causa da sua profissão. Ele era cobrador de impostos. Mas Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa,
Porque Jesus investiga, Ele olha, Ele sabe da sua necessidade. Quando você desceu essas escadas, o Senhor já estava te olhando, te investigando. E é por isso que eu não concordo muito com aquele negócio de que antigamente tinha aquele, agora não canta mais, né? Mas quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Não, Ele veio comigo, Ele veio com você. Ele anda dentro de nós, Ele anda junto conosco. Onde a gente põe o pé, Ele põe o pé também, Ele põe a mão também, diz: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim lá em João 10:10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenha vida e tenha vida em abundância. Era isso que o Zaqueu precisava, irmão. Às vezes eu falo aqui, os irmãos falam: esse pastor é meio doido. Irmão, a gente não precisa de dinheiro não. Aí você fala: não, pastor, precisa ter que pagar aluguel, a conta da água, da luz. Mas o detalhe, irmão, nós não precisamos, não é de dinheiro, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus que faz a gente até angariar o dinheiro, a trabalhar de uma maneira diferente, a conseguir as coisas que a gente almeja, é com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a prova que é o Senhor Jesus que muda a história, é Ele que muda a família, é Ele que restaura, é Ele que transforma. É que um minutinho de conversa, porque ele entrou na casa do Zaqueu, enquanto eles estavam conversando, o Zaqueu já disse: Senhor, metade dos meus bens eu vou doar para os pobres. Olha, irmão, que bênção. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, ou quadruplicado. Então houve mudança na vida, na família do Zaqueu, a partir do momento que Jesus entrou na sua casa. O crente precisa convidar Jesus para entrar na casa dele, irmão. Quando você chegar na tua casa, que abrir a porta, você diz: eita, Jesus. Eu fui uma vez na casa de uma irmã, e aí a gente foi almoçar lá, né? E aí tinha, nós estávamos em 4, e tinha um prato a mais, tinha 5 pratos. E eu sou meio, né? Aí eu pergunto as coisas, eu pergunto. Aí eu olhei, a gente começou o almoço. Eu falei: irmã, está esperando mais alguém? A gente espera. Eu falei: não, não estou esperando mais ninguém não, já está aí. Eu olhei, meu Deus do céu, estou cego, né? Aí a irmã falou: aquele lugar ali é o lugar de Jesus. Como é que é? A irmã, irmão, aquele dia eu saí de lá crente, viu? Crente, aceitei Jesus de novo. Ela disse assim: olha, esse lugar aqui é o lugar de Jesus. Eu janto aqui, eu e meu marido, e o lugar de Jesus está lá. Eu ponho a mesa aqui, ponho o prato, ponho o copo, ponho o garfo, a faca, tudo lá. Todo almoço, toda janta, café da manhã, café da tarde. E quando vem alguém, tem o prato de Jesus ali, não importa quantas pessoas tenha. Agora, às vezes tem gente que quer sentar ali. Eu digo: não, esse lugar aqui está reservado, está separado. Eu dou o meu lugar para você sentar, mas esse lugar aqui é de Jesus. Irmão, as famílias, nós, eu, você, nós, precisamos convidar Jesus para estar na nossa casa a todo momento, porque onde Jesus está, coisa boa acontece. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, irmão, que agora não é culto de ensino, mas a palavra de Deus ensina a gente. Por isso que é tão importante, irmãos, a família cultuar o Senhor em casa. Essa é uma prática que a família precisa ter. Louvar ao Senhor, fazer um culto em casa com a família. Jesus na casa, irmão, tudo muda, tudo se transforma. Os seus filhos não vão estar mais revoltados, porque, irmão, o que tem de filho revoltado, pai revoltado com filho, mãe, casamento sendo destruído, é uma grandeza. Mas se Jesus estiver na casa, tudo se transforma, a vitória chega e a bênção é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, Ele resolve conflito. Pastor, conflito? Irmão. As famílias estão em conflito. Onde começou isso, irmão? Lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque o pecado, quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou. Aí as coisas mudaram. Aquela alegria, aquela felicidade, aquele gozo, aquela harmonia cedeu lugar para o caos. E a insatisfação começou a tomar conta das pessoas.
Você já viu que por mais que você faça para os seus filhos, eles estão sempre insatisfeitos. Por mais que o marido faça para a esposa, ela sempre está insatisfeita. Não, algumas, né? Por mais que a esposa faça, sempre tem alguém para reclamar, porque está insatisfeito. O ser humano anda pela face da terra insatisfeito. Mas quando ele encontra Jesus, a alegria entra, a satisfação, o gozo, a paz, a harmonia, tudo se faz novo, porque Jesus entra e restaura, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a realidade desse texto é que aonde Jesus entra, há transformação. A prova é o Zaqueu, irmão. As pessoas falavam mil coisas, não vou dizer aqui o que, porque os irmãos já devem imaginar aí, coisas ruins sobre a vida do Zaqueu. Mas a partir do momento que Jesus entrou na casa do Zaqueu, a salvação entrou na vida dele. Ele foi transformado imediatamente. Você quer a tua família abençoada? Você quer a tua família transformada? É Jesus na sua casa, na tua família. Ai, pastor, mas o meu filho ainda. Mas Jesus vai buscar ele, vai trazer. E aí não fica chorando, porque tem gente que pede para Jesus mudar, para Jesus transformar. E aí quando Jesus dá uma apertada, aí já começa a pedir misericórdia. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar. Deixa, porque Ele sabe até onde Ele pode ir e até o que Ele pode fazer. Sabe para quê? Para que haja restauração. Aleluia. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas Jesus não apertou o Zaqueu. Não apertou. Mas alguma coisa aconteceu na vida do Zaqueu, que ele largou tudo aquilo de lado e subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. Um homem que não se importava com nada. Ele tinha tudo o que ele queria. Eu acredito que ele até dizia: eu nem preciso de amigo, tudo que eu tenho é suficiente para mim. Mas não era, porque lá no fundo algo estava incomodando o Zaqueu. Não tinha alegria, não tinha esperança, não tinha felicidade. E ele disse: quando esse Jesus passar aqui, eu quero só olhar para ele. Mas ele estava enganado. Jesus já estava indo em direção a ele, procurando ele. É exatamente isso que eu quero falar para você nessa noite. Jesus está procurando a tua família. Jesus está procurando os seus. Ele vai transformar, Ele vai resgatar, e Ele vai fazer grandes coisas, porque Ele é Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a gente está vendo, irmão. É desilusão, é insatisfação, é guerra, é contenda, é problema em todas as famílias. Mas Jesus é a solução. Aleluia. Eu não sei se vai precisar da gente subir na árvore. Eu acredito que não. Não precisa ninguém subir na árvore. É só chamar Jesus que Ele vem. Oh, meu Deus. É só chamar Jesus que Ele vem, porque Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Sabe o que é a tradução de vida e vida com abundância? Não é viver 121 anos, não. Não é isso, não. É ter uma vida próspera. E próspera não é dinheiro que nós estamos falando. Uma vida próspera é uma família abençoada, uma família salva, uma família próspera da presença de Deus, uma família que dá alegria, que dá gozo, que dá satisfação. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esse texto nessa noite. Amém? O Zaqueu convidou Jesus. Mas ele convidou Jesus, pastor? Nem precisou. Só o fato dele subir na árvore, ficar observando Jesus, ali foi um sinal de humilhação para o Zaqueu. O cara rico, um homem rico, poderoso, eu vou imaginar aqui uma situação. Ele podia mandar parar todo mundo ali e dizer: eu quero falar com o Senhor Jesus. Aí, quem é ele? Mostra ele para mim. Mas não, ele subiu na árvore para ver quem era Jesus. Jesus passa, olha e fala: Zaqueu, conheci ele pelo nome. Ei, eu tenho convicção, certeza, e vou profetizar em nome de Jesus. Jesus já está chamando gente aqui da tua família pelo nome. Ele vai chamar pelo nome e falar: vem depressa, porque a salvação chegou neste lar. Então tome posse dessa palavra e seja bênção para a tua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos,